A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Então, bom dia a todos. Hoje vamos revisar mais um conteúdo para nossa avaliação diagnóstica. E o conteúdo de hoje são as danças de salão. Então, as danças de salão nada mais é do que um conjunto de danças que são executadas por um casal. Então, ela pode ser executada de maneira social, em alguma festa ou algum evento, ou de maneira competitiva. Então, ela vai funcionar como uma recreação a ser agradável para quem dança ou também para quem aprecia a sua prática. Então, por meio da colonização e com o passar do tempo, essas danças elas foram sendo popularizadas e deram origem a vários estilos rítmicos que foram se misturando ao longo do tempo e foram sofrendo influência de determinados locais, resultando no grande contingente de danças de salão que a gente conhece nos dias atuais. Então a gente pode dividir essas danças de salão em danças de salão nacionais e as danças de salão internacional. Então a gente vai identificar uma dança de salão internacional que vai cair na nossa prova diagnóstica, que vai ser o tango. Então o tango é uma dança de salão internacional que ela vai nascer no final do século XIX, e ela vai sofrer a influência de diferentes etnias. Então ela vai sofrer influência dos imigrantes italianos, dos imigrantes espanhóis, dos povos crioulos, que foram descendentes desses conquistadores europeus que povoaram a América, e por fim, esse ritmo também sofreu a influência do batuque dos negros, que é popularmente conhecido como candomblé. Então ela vai surgir como uma expressão folclórica da população pobre. Então ela vai surgir dos subúrbios de Buenos Aires, onde existia um grande contingente de aspectos culturais, e ela vai repercutir aquilo que era inerente daquela população pobre. Então o tango é um ritmo, uma dança de salão, que surgiu no século XIX nos subúrbios argentinos, especificamente na cidade de Buenos Aires. Então, na sua fase inicial, o tango ele era puramente dançante. Então, não existia uma música para se dançar o tango, não existiam letras oficiais. Então, as letras eram criadas a partir do improviso e era dançado, essa dança era dançada no público, no grande público, homens com homens ou mulheres com mulheres, porque era considerado uma dança obscena. Então, o tango, popularmente dançado entre homens e mulheres, ele se manteve restrito aos bordéis que existiam naquela época. Então, a partir de 1917, a gente vai conhecer uma diferente gama de variantes de formas do tango. Então, uma delas deu origem ao chamado tango canção, que foi o tango que tinha em seus aspectos as letras que, consequentemente, fizeram surgir grandes cantores que cantavam esse ritmo musical. Então, as letras de música começou a existir uma preocupação com relação à sua escrita, que fez surgir grandes nomes do tango argentino. Então, a partir da década de 40, o tango ele vai ser uma das obras mais produtivas, a sua fase crucial nessa época, e vai ter a efervescência de várias letras musicais
que faziam menção a esse ritmo. Então, esses primeiros profissionais que haviam começado lá nas orquestras dos cabarés de luxo da década de 20, eles começaram a chegar ao auge da sua fase musical, porque eles começaram a evidenciar seu trabalho e realizar a escrita das letras do tango. Então, durante esse período, no século XIX, a Argentina ela vai se transformar num dos países mais ricos do mundo, dos 10 países. Então, Buenos Aires ela foi reconstruída. Então, se tinha já nessa época pessoas com alto poder aquisitivo que mandavam seus filhos estudar na Europa, principalmente em Paris e em Londres. Então, muitos dos filhos dos argentinos que foram estudar na Europa, eles levaram esse tango argentino ao continente europeu, e lá esse tango, primeiramente, que foi levado a Paris, ele vai ser espalhado pelo resto do mundo. Então, Paris, naquela época, ela era considerada o centro da cultura do mundo civilizado. Então, esse ritmo argentino, ele foi levado a Paris pelos filhos das pessoas ricas que viviam na Argentina, que iam para lá, para Paris, estudar. E lá, eles levaram essa dança de salão, que surgiu nos subúrbios de Buenos Aires. E esse tango, ele começa a ser espalhado pelo mundo. Então, quando esse tango argentino volta à sua essência com a reconstrução de Buenos Aires, ele é recebido como um filho mais amado, o ritmo mais amado do país. Então, o tango argentino ele é considerado como sendo o autêntico. Por quê? A gente vai ter várias vertentes para o tango. Então, o tango argentino é o mais parecido com aquele que originalmente surgiu nos subúrbios de Buenos Aires. Então, a respeito dessa nossa aula de hoje, vocês vão entrar agora no Google Formulário e responder a atividade correspondente à temática da nossa aula de hoje. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.